Bom, meus queridos, voltamos aqui com mais um vídeo. O intuito desse vídeo aqui é vos auxiliar, né, a estudar da maneira correta para que vocês possam fazer a nossa avaliação prática. Nossos candidatos já estão acostumados, né? Porém, agora foram inseridos elementos teóricos novos, né, nesse módulo. E a gente sempre tem que estudar de maneira que eu não venha a esquecer o que eu já aprendi, né? Então, sempre que eu estou estudando, eu estou ali falando os elementos que eu encontro na música. Por exemplo, ligadura, encontrei uma ligadura. Eu devo falar, eu devo mencionar essa ligadura de valor ou de portamento, enfim, para que meu cérebro ele se acostume com aquela informação e quando eu ver aquela informação eu não venha esquecer o que é, tá? Então quero deixar claro também que esse vídeo ele é voltado, né, para o Gen do Jardim Cacique. Se alguém estiver assistindo e falar, mas na minha comum não é desse jeito, né? O vídeo é voltado aqui para o nosso Gen, para a nossa realidade. Cada comum tem a sua realidade, tem o seu jeito, né? Enfim, aqui a gente faz uma avaliação teórica e uma avaliação prática, né? A partir do 6º módulo a gente começa aí a fazer avaliações práticas, né? Que é para o candidato mostrar na prática o que ele está aprendendo na teoria, né? Então essa avaliação consiste em algumas perguntas teóricas que a gente faz ali na hora, de elementos que estão envolvidos na música que ele vai fazer, né? E depois ele faz ali a linguagem rítmica, que nada mais é que o estudo rítmico, né? E o solfejo, né? De uma das vozes ali que a gente pré-define ali na hora de fazer a avaliação, ok? Bom, dito isso, a gente vai começar então aqui a nossa análise. Eu vou abordar alguns elementos, os principais, tá? Que vocês devem estudar, né? Porque é o que vai cair na avaliação, né? Nada diferente do que eu falar aqui, nada diferente do que eu falar aqui vai cair, tá? Vai cair somente o que eu falar aqui, tá bom? Bom, então vocês devem, né? Tem coisas, lógico, que eu vou pular porque é lá de trás, né? Muito lá de trás, mas vocês devem sempre fazer. Por exemplo, eu estou vendo aqui a clave de Sol e a clave de Fá na quarta linha. Por que é clave de Sol na segunda linha e por que é clave de Fá na quarta linha? Eu tenho que entender isso. O que é clave, né? Eu tenho que entender esses elementos, né? Mas isso aqui é muito comecinho, muito primeiro módulo. Então vamos partir mais assim para uma teoria mais avançada, tá? Que é o que a gente está abordando agora. Assim que passa a clave, a gente tem aqui os nossos acidentes fixos, né? Nossos acidentes fixos, também conhecido como armadura de clave, tá bom? Qual que é a função da armadura de clave? Ela mostra para mim qual que é a minha tonalidade, né? Qual que é o tom daquela música ali, tá bom? Então, assim como eu tenho que ter decorado o nome das notas, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Eu também tenho que ter decorado a ordem dos bemóis e a ordem dos sustenidos. A ordem dos bemóis e a ordem dos sustenidos é a ordem em que os acidentes são colocados aqui na minha armadura de clave. Então os acidentes não são colocados de qualquer maneira, eles seguem uma ordem, tá? Baseado lá no círculo das quintas, que a gente já aprendeu, tá? Então tanto os sustenidos quanto os bemóis, eles têm uma ordem, tá? Então vamos começar aqui pelos sustenidos. A ordem dos sustenidos é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Observem que de um acidente para o outro eu dou um salto de quinta, tá? Ou seja, eu tenho uma distância de 5 notas aqui entre o Fá e o Dó, entre o Dó e o Sol, tá? É um intervalo de quinta. Então vamos lá. Vamos conferir aqui, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tá? Então o próximo aqui é o Dó. Depois do Dó para o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? 5 notas. Depois do Sol para o Ré. Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, tá? E assim por diante, tá? Então, a ordem dos sustenidos, ele segue o intervalo de quinta ascendente, ou seja, eu vou andar para frente, tá? Eu vou subir, ascendente, ok? E nos bemóis, a gente tem aqui a ordem
Se vocês observarem, ela é o inverso da ordem dos sustenidos, tá? O último acidente aqui dos sustenidos é o Si e ele é o primeiro dos bemóis. O primeiro do sustenido é o Fá e é o último dos bemóis. Então a ordem dos sustenidos Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si e dos bemóis Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Ele também segue a mesma coisa, ele também segue os saltos de quinta, né? Ele também segue o intervalo de quinta, porém é de quinta descendente, tá? Então eu vou pegar aqui o meu Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, deu Mi, que é o segundo. Depois do Mi, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e assim por diante, ok? Então essa é a ordem que os acidentes são colocados aqui na minha armadura de clave. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Isso aqui tem que estar decorado igual Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ok? Bom, falado isso, agora vamos descobrir a nossa tonalidade e a sua relativa menor. Então vamos lá, eu peguei dois hinos aleatórios aqui, tá? Um com 4 sustenidos e o outro com 5 bemóis, tá bom? Então vamos lá. Diz a minha regra que para mim descobrir a tonalidade eu tenho que pegar o último sustenido, ou seja, o Ré sustenido aqui, ó, eu tenho 4, né? Fá, Dó, Sol, Ré. Então Ré sustenido e andar meio tom acima. Meio tom acima do Ré sustenido, eu tenho a nota Mi. Então, a minha tonalidade aqui é o Mi maior, ok? Para mim descobrir a minha relativa menor, eu vou pegar o Mi maior a partir da tônica, que é a nota Mi, e vou contar uma sexta acima, tá? Uma sexta acima do Mi. Então vamos lá. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então a minha tonalidade vai ser Dó menor? Não. Por que não? Porque o Dó aqui, ó, ele está sustenido. Então eu tenho que levar esse nome sustenido aqui na minha tonalidade. Então vai ser Dó sustenido menor, ok? Então a relativa menor de Mi maior é Dó sustenido menor. Agora vamos aqui para outra. Aqui eu tenho bemóis, então a regra é um pouquinho diferente, tá? Então, o que diz a regra? Eu vou pegar o meu último bemol, que no caso aqui é o Sol, tá? Sol bemol, e vou contar uma quinta acima, tá? Do Sol. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então eu tenho Ré bemol maior, porque o Ré aqui ele é bemol, tá vendo, ó? Então é Ré bemol maior. Essa é minha tonalidade, tá? Ré bemol maior. Agora para mim descobrir a minha relativa menor, eu vou pegar o Ré bemol maior e vou contar uma sexta acima. Então vamos lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa é uma sexta acima. Então a tonalidade seria Si menor? Não. Si bemol menor. Por quê? Ó, o Si ele é bemol, tá vendo? O meu primeiro bemol aqui é o Si, ó. Então eu tenho que carregar esse nome desse acidente aqui na minha tonalidade. Então essa tonalidade é Si bemol menor. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos analisar a nossa fórmula de compasso, descobrir o nosso compasso, né, o compasso da música, como que é. Vamos descobrir a nossa unidade de tempo, vamos descobrir a nossa unidade de compasso ou a unidade de som, que eu não mencionei até agora, mas estou mencionando nesse vídeo. Eu indico que nessa altura você tenha um papel ou um caderno ou uma agenda, sei lá, aonde você vai estar anotando o que você vai estar descobrindo, certo? Então se eu estou estudando para uma prova, eu sei que o meu hino que eu vou ter que fazer nessa prova é o hino 31, eu vou anotar tudo que tem respeito àquele hino ali, tudo que diz respeito àquele hino ali, certo? Outra coisa, agora vocês vão passar bastante hino, vão estudar com o instrumento bastante hino. E com certeza os instrutores vão pedir para vocês ali na hora de passar os hinos, né? Eles vão perguntar para vocês, olha, qual é a tonalidade? Olha, qual é a unidade de tempo? Isso são informações que é lógico, se a gente aprender a bater o olho
e já saber qual que é, assim, é o correto, é o esperado, né? Porém, nessa fase de estudo de vocês, esse cenário em dó que vocês têm, nem todos vocês vão tocar nesse cenário. Tem gente que vai tocar em Inário em Mi bemol, tem gente que vai tocar no Inário em Si bemol. E mesmo os que vão tocar no Inário em Dó, esse cenário que vocês têm agora é um Inário de estudo, tá? Então nesse cenário pode ter anotações, pode ter marcações, pode não, deve, né? Então o que eu indico? Eu estou estudando, tá? O instrutor pediu para mim estudar esses dois hinos aqui, 31 e 32, né? Então eu vou estudar esse hino aqui. Eu descobri a minha tonalidade, eu marco aqui, ó, tonalidade Ré maior, ok? Eu descobri a minha unidade de tempo, eu marco aqui, a unidade de tempo tal, que a gente já vai ver. Esse aqui, ó, mesma coisa. Posso marcar aqui Lá bemol maior. Mesma coisa, unidade de tempo. E assim eu vou fazendo anotações. Para quê? Para que eu fique habituado, né? Toda vez que eu vou estudar, eu fique habituado a achar essas questões, né? Para que eu não venha esquecer como que faz para achar, ok? Bom, então vamos estudar então a nossa fórmula de compasso. Para iniciar a fórmula de compasso são esses dois números sobrepostos, né? Que se encontram no início do pentagrama, logo após a minha armadura de clave, ok? Para que ele serve, tá? Antes disso, olha, aqui eu tenho a fórmula de compasso 2 por 2. 2 por 2 pode aparecer escrito dessa maneira também, ó, C cortado, tá? Aí até um candidato perguntou, irmão, se tiver escrito C cortado, eu posso responder C cortado? Pode responder. Vamos supor, se eu perguntar qual que é a fórmula de compasso, você vai falar C cortado, se tiver escrito aqui, né? Tudo bem, pode responder, porque se não fosse para responder assim, não estaria escrito assim, né? Se fosse uma maneira incorreta. Porém, você tem que saber que 2 por 2 é igual a C cortado, tá? Eu tenho que saber isso, que 2 por 2 é igual a C cortado, ok? Então aqui eu tenho 2 por 2, que é igual a C cortado, e tenho 2 por 4, tá? Vamos entender então. Fórmula de compasso, dois números sobrepostos. O número de cima, ele vai indicar para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Ou seja, a divisão de tempos que eu vou ter dentro do compasso, dentro de cada compasso, tá? Aqui o número de cima para mim está indicando que é 2, ou seja, esse compasso ele é binário, tá? Por que ele é binário? Porque ele é dividido de 2 em 2 tempos. 1, 2, 1, 2, tá? O de baixo também é a mesma coisa. O número de cima, para mim, vai indicar sempre a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Veja que não é a quantidade de figuras, tá? Aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho duas figuras. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho uma, tá? Então não é a quantidade de figuras, e sim a quantidade de tempos. Não posso confundir, tá? Uma vez que eu descobri que ele é binário simples, tá? Até coloquei simples aqui porque os compostos nós vamos começar a aprender no módulo que vem. Uma vez que eu descobri que ele é binário, eu posso já lembrar lá que eu aprendi como que é feita a acentuação métrica do compasso binário, né? Então eu tenho dois tempos. O meu primeiro tempo ele vai ser forte e o meu segundo tempo ele vai ser fraco, né? Lembra da palavra chuva, chuva, né? Já comentei nos vídeos passados. Então isso tudo são anotações que eu vou estar fazendo, tá? Do hino que eu estou estudando, ok? Muito bem, então já sei que o número de cima representa a quantidade de tempos e o número de baixo, é o que eu vou ver agora, ele representa a qualidade, ou seja, o nome da figura que vai valer um tempo dentro desse compasso, ok? Então o número de baixo ele já indica para mim a minha unidade de tempo. O que é unidade? É né? Unidade de tempo, um tempo. Ou seja, unidade de tempo nada mais é que uma figura que representa o tempo, um tempo dentro do compasso, certo? Então eu tendo essa informação que o número de baixo representa para mim
a minha unidade de tempo, já fica fácil de eu saber qual que é a minha unidade de tempo e qual que é a minha unidade de compasso. O que é a unidade de compasso? É a figura que vai preencher o compasso inteiro, né? Lembrando, pessoal, que essa fórmula só serve para os compassos simples, tá? Os compassos compostos é outro tipo de fórmula que a gente vai aprender mais para frente. Não vou nem mencionar para não confundir, tá? Então, trabalhando dentro do inário, das fórmulas de compasso que eu acho dentro do inário, a fórmula de compasso que tiver o número de cima 2, 3 ou 4, eu já sei que é simples, eu posso aplicar essa regra aqui, ok? Então diz para mim que o número de baixo representa a minha unidade de tempo. Se o número de baixo representa a minha unidade de tempo, logo o número 2 equivale à mínima, né? Lembrando que o número 1 é a semibreve, 2 mínima, 4 semínima, 8 cocheia, 16 semicocheia, 32 fusa e 64 semifusa. Minha unidade de tempo é igual à mínima, ok? Gente, eu vou dar uma dica. Às vezes você olhando a música, né? Você já acha ali um compasso que está preenchido por uma figura só, né? Automaticamente você já vai ter ali a sua unidade de compasso. Olha aqui, ó. Eu sei que a minha mínima, ela vale um tempo e que eu preciso de duas mínimas para encher um compasso, né? Porque o compasso é binário, eu preciso de duas. Automaticamente a minha unidade de compasso nesse caso vai ser a semibreve. Que é semibreve, eu preciso de duas mínimas para formar uma semibreve. Por isso que a mínima é número 2, porque eu preciso de duas para formar uma semibreve. Agora vamos analisar o de baixo aqui. Aqui embaixo eu tenho a fórmula de compasso 2 por 4. O número de cima eu já sei que representa a quantidade de tempos, ou seja, ele é um binário. E o número de baixo representa a figura que vai valer um tempo dentro do compasso. A figura aqui é número 4. Qual que é a figura número 4? É a semínima. Então eu já sei que a minha unidade de tempo é a semínima. Já está escrito aqui para mim, certo? E logo eu vou precisar de duas semínimas para preencher um compasso inteiro, porque a semínima vale um tempo e cada compasso é 2 tempos, então eu tenho que raciocinar que duas semínimas preenchem um compasso. Duas semínimas é igual a uma mínima. Então a minha unidade de compasso aqui nesse caso é a mínima. Então, pessoal, agora vamos analisar aqui os compassos ternários, tá? Eu tenho aqui as fórmulas de compasso 3 por 2 e 3 por 4. Bom, se o número de cima representa para mim a quantidade de tempos, logo aqui está indicando que eu vou ter 3 tempos dentro de cada compasso. Se eu tenho 3 tempos, ele é um ternário. Agora lembrando lá na acentuação métrica, né, como que é feita a acentuação métrica do compasso ternário. Então eu tenho o primeiro tempo forte, o segundo e o terceiro fraco. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma coisa interessante e diferente, né? Vocês já aprenderam, mas eu vou mencionar novamente. Nos compassos ternários, né, diz para mim que o número de baixo ele representa a unidade de tempo. Beleza. Uma vez que eu tenho a unidade de tempo, fica fácil de eu descobrir qual que é a unidade de compasso, né? Porém, nos compassos ternários, eu não tenho unidade de compasso, porque eu não tenho nenhuma figura que representa 3 tempos. Eu tenho figura que representa um tempo, tenho figura que representa 2 tempos, mas figura que representa 3 tempos eu não tenho, certo? Então não existe unidade de compasso para os compassos ternários. O que existe é a unidade de som, tá? US. O que seria a unidade de som? Unidade de som são duas figuras, tá? Unidas por uma ligadura de valor, que as duas juntas, uma vez que elas estão unidas, né? Elas são uma figura só, agrega valor, né? Então, essas duas figuras unidas pela ligadura de valor, elas vão então estar representando o meu compasso inteiro. Então, isso aí não se dá nome de unidade de compasso, e sim unidade de som. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a análise aqui das duas fórmulas de compasso para a gente poder identificar então. Bom, então eu já sei que o número de cima representa a quantidade de tempos, então ele é um ternário, e o número de baixo representa a minha unidade de tempo, tá? Então, se o número de baixo representa a unidade de tempo, o número de baixo aqui é a figura número 2. Então eu já sei que a minha unidade de tempo é a mínima. Tá?
tá? E aí eu preciso da minha unidade de som, porque a unidade de compasso aqui eu não vou conseguir. Então o que que seria a unidade de som? Eu precisaria de 3 mínimas, certo? Se cada mínima vale um tempo e eu tenho 3 tempos, eu precisaria de 3 mínimas para formar a minha unidade de som. Duas mínimas juntas eu sei que formam uma semibreve, correto? Então qual que seria a minha unidade de som aqui? Seria uma semibreve mais uma mínima, ok? Então precisaria de uma semibreve ligada junto com a mínima, daí eu formaria a minha unidade de som. Beleza? Vamos analisar o de baixo aqui. Então a mesma coisa, número de cima, quantidade de tempos. É bom sempre eu falar, né, quando eu estiver estudando, para mim não esquecer. Número de cima, quantidade de tempos, ternário. Número de baixo, a figura que vale um tempo. Figura aqui que está indicando para mim a figura número 4, que é a semínima, ok? Figura número 4 é igual a semínima. Então eu já sei que a minha unidade de tempo é a semínima. E daí eu preciso então da minha unidade de som. Qual que seria a minha unidade de som aqui? São 3 semínimas. 2 semínimas juntas eu sei que formam uma mínima, ok? E a mínima vai então se ligar com mais uma semínima para poder formar a minha unidade de som, ok? Então seria uma mínima ligada mais a semínima. Bom, como eu não tenho nenhum hino 4x2, eu não coloquei aqui, tá? Eu coloquei o C e o 4x4, que na verdade são a mesma coisa, tá? Porém, nos métodos e em músicas que eu vou achar por aí, eu posso encontrar a fórmula de compasso 4x2, eu posso achar a 4x8, tá? Posso achar 4x16, por que não, tá? Mas até no MTS mesmo tem lição 3x8. Nós só não temos hinos. Como a gente está fazendo um trabalho focado nos hinos, então eu não coloquei essas outras fórmulas de compasso para a gente ganhar tempo, ok? Então vamos lá. Mesma coisa, 4x4, eu já sei que o número de cima representa para mim a quantidade de tempos. Ou seja, se eu tenho 4 tempos, eu tenho um compasso quaternário, simples, ok? E o número de baixo vai indicar para mim a minha unidade de tempo, tá? Aí eu volto lá na acentuação métrica. Como é feita a acentuação métrica do compasso quaternário? Primeiro tempo, forte. Segundo tempo, fraco. Terceiro tempo, meio forte. Quarto tempo, fraco. Uma coisa interessante, o terceiro tempo meio forte, ele faz parte lembra quando a gente fala lá, por exemplo, contratempo. São notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando o tempo forte preenchido, ou tempo forte ou parte forte preenchido por pausa. Então nesse caso, se eu tivesse uma pausa aqui no terceiro tempo e uma figura que preenchesse o quarto tempo inteiro, eu teria um contratempo, tá certo? Porque o terceiro tempo no compasso quaternário, ele é considerado a parte forte do tempo, tá certo? Só para esclarecer isso aqui rapidamente. E o número de baixo a gente já sabe então que representa para mim a qualidade, né? Ou seja, o nome da figura que vai valer um tempo, a minha unidade de tempo, beleza? Agora vamos fazer a análise aqui, os dois são a mesma coisa, a mesma forma de compasso, tá? Então o número de cima é 4, eu já sei que eu tenho 4 tempos. O número de baixo é 4, qual que é a figura que é representada pelo número 4? A semínima. Então, a minha unidade de tempo vai ser a semínima. E a minha unidade de compasso vai ser a semibreve, porque eu preciso de 4 semínimas para preencher o compasso. Então, transformando, né? 4 semínimas se transformam em 2 mínimas, 2 mínimas se transformam em uma semibreve, tá bom? Então, para preencher um compasso inteiro aqui, eu precisaria de uma semibreve. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vamos só imaginar que esse compasso aqui fosse 4x8, ok? 4x8, é só a imaginação. Então, o número de cima representa a quantidade de tempos, eu teria 4 tempos, seria quaternário, isso não mudaria. E o número de baixo representaria a minha unidade de tempo. Então, a figura representada pelo número 8 é a colcheia, certo? Então, nesse caso, cada colcheia valeria um tempo dentro dessa música aqui. Se a colcheia valeria um tempo, a semínima valeria 2 tempos, então, beleza? E a mínima valeria 4 tempos.
ok? Então, a minha unidade de tempo seria colcheia e a minha unidade de compasso seria a mínima, porque a mínima ia representar 4 tempos, ok? Por isso que é importantíssimo e necessário, sempre que eu for tocar alguma coisa ou solfejar, eu analisar a minha fórmula de compasso, porque as figuras elas não têm valor fixo. Antigamente a gente até fazia uma brincadeira, né, quando o candidato estava se aproximando para ir pro exame, né, a gente falava assim, quanto que vale uma cocheia, né? E o candidato falava meio tempo, né? E a resposta correta que você tem que dar se alguém te fizer essa pergunta é, qual é a fórmula de compasso? Porque as figuras não têm valor fixo. Vamos pensar que a C mínima, por exemplo, nesse caso ela vale um tempo, mas no compasso 2 por 2 ela vale meio tempo, e num compasso 4 por 8, por exemplo, ela valeria 2 tempos, certo? Então a mesma figura ela pode valer ela pode ter vários valores de acordo com o quê? Com a minha fórmula de compasso. Beleza? É isso aí. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Essa aqui vai ser a primeira parte. Depois eu vou fazer a segunda parte, tá? Vocês não deixem de ver. Porque dividindo assim fica mais fácil até de absorver. De repente eu não estou com tempo para ver tudo. Depois eu perco o foco. Enfim. Aí eu vou dividir na segunda parte, tá bom? Não deixem de estudar. Não deixem de praticar do jeitinho que eu expliquei aqui. Porque é o jeito que vai cair na prova, tá? Bom estudo, Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.